Olá, pessoal, muito bom dia para todos que estão agora conosco aqui ao vivo na FM Cultura 107,7. Estamos com o nosso Pensando Bem. Hoje, um programa especial aqui com eu e o Juremir, recebendo convidados sobre um assunto muito bacana e que foi muito falado durante toda a semana. Mas, antes, deixa eu lembrar que esse programa aqui tem a parceria da Matinal Jornalismo, também da revista Parêntese, do professor Luiz Augusto Fischer, que só quer saber do sarau agora no Ocidente. Mandou abraços do professor Mandou, Fischer. Saudades Perguntei dele. para ele, quando é que tu vais aparecer? Ele, não, agora... É que ele estava ocupado, ele escreveu, estava organizando 6 volumes da história da literatura do Rio Grande do Sul. Sim, ele sempre foi um entrevistador nesse programa. Eu quis trazer ele para ser entrevistado. Isso. E ele disse, não, Nando, tu vê e tal. Ele acha que ele não é assunto. O que eu vou fazer? Agora ele é, depois de mas 6 há horas volumes. que ele é, mas ele não sabe. É. Bom, nós estamos recebendo hoje aqui, tá, o Luiz Gomes, que é editor da nossa Livraria Sulina, a Cristiane Freitas, que é doutora em Sociologia pela Universidade de Sorbonne, a professora da PUC, e da cantora Luana Pacheco, né? São nossos 3 convidados. E, gente, o nosso tema que nós queremos abordar é o lançamento que foi feito nos últimos dias e teve, inclusive, no Sarau Elétrico do Ocidente, né, na última terça-feira, onde a Luana cantou, inclusive. É um show, a Luana. Junto com o Ricardo, né? Luciano Leães. Luciano Leães. Junto com que o eu falei, Luciano. Ricardo? Não sei. Sabe por quê? Eu sei. Não, eu sei. Por causa do Ricardo Leães, nosso colega, professor de Relações Internacionais, que a gente falou semana passada. Sim. Junto com o Luciano Leães. Sim. Marido, né? Casados, né? São casados, né? Então tá. Como é que eu vou errar o nome do marido? Olha que coisa É mais do impressionante. marido, né? Luciano, desculpa aí, tá? Esse Ricardo não é o Ricardão, é um cara que ninguém sabe quem Ele é. não vai falar Ricardo. É, e esse aqui é o livro, ó. Esse aqui é o livro, tá? Dicionário da Memória Afetiva. Minha França, o autor é Juremir Machado da Silva. Vou botar um pouquinho aqui, daí o Lucas pode. Juremir, eu vou começar contigo, que hoje tu não é entrevistador, tu faz parte da bancada de ser entrevistado aqui também. Que surpresa. Só não foi surpresa porque alguém entregou antes. Vou te dizer uma coisa. Ô, Luana, eu estava preparando tudo em segredo pro Juremir. Ele não ia saber. Aí eu pedi uma ajuda pro Luiz, né? É o X9, é o Bustos lá do vestiário do Inter. Né? Eu pedi uma ajuda para ele, me indica mais gente, assim, que eu possa, sabe, das relações do Juremir. Sabe para quem que ele foi perguntar? Pro Juremir. Entregou, Cris? Entregou, meu. Não, que entregou depois meus que planos. eu liguei para um deles, tu tinha ligado, pô, mas faltou. Faltou combinar com os russos. Juremir, tu já explicaste até na tua coluna na Matinal, no próprio livro, mas conta para quem está nos ouvindo agora como é que surgiu aí o projeto e a ideia de fazer esse livro. Na verdade, foi uma sugestão do meu amigo Giri Lipovetsky, que me disse, pô, sabe o que tu devias fazer? Um dicionário afetivo, um dicionário amoroso, que é o título na França. E para ele deu uma coleção, ele deu uma ideia assim, de uns 20 já de saída. E aí, pô, é um churrasco no barranco, ele tomando uma caipirinha, eu tomando um suco, a ideia foi, voltou. É onde as coisas nascem. Onde as coisas nascem. A gente até contactou, eu sugeri para o Luiz gostou da ideia. Contactamos aí umas pessoas, até o Fischer, para escrever um dicionário afetivo da literatura gaúcha. Mas aí ele não contou, mas ele já estava no projeto dos 6 volumes da história da literatura. Aí, bom, enquanto a gente queria também um dicionário afetivo do gauchismo, um dicionário afetivo do Internacional, do Grêmio e tal, mas enquanto não rolava, eu disse, vou tomar a iniciativa, vou começar para ver se depois o pessoal se entusiasma. Quem sabe agora um dicionário afetivo do Internacional escrito por Nando Gross. Pode ser. Os últimos anos vai ser difícil de ter alguma coisa, mas. Sim, lá. Os títulos dos últimos 10 anos. Os títulos dos últimos 10 anos. A memória continua. Dicionário da memória afetiva. Exato, tem que lembrar os anos 70. Ô, Luana, tu é cantora, compositora, né? Tu tens o trabalho autoral e tu canta várias músicas em francês, eu acompanhei, eu vejo no YouTube, né? Sigo o teu canal, assim, interpretações belíssimas. Fala um pouco desse teu trabalho aí como cantor, onde é que tu foca mais? Na intérprete de canções francesas? Tu curte mais essa coisa autoral? Então, a gente até estava conversando aqui antes de começar o programa, né? Essa minha história aí com a canção francesa começou lá em 2010, a partir do Festival da Canção Francesa, da Aliança Francesa aqui de Porto Alegre. E na época eu não sabia falar nada em francês, assim, eu aprendi a letra daquela música, o pessoal da Aliança nos ajudou também com a pronúncia, enfim. E aí, para minha surpresa, eu acabei saindo vencedora, né, do festival.
E a partir de então comecei a desenvolver um repertório focado na canção francesa, né? Me apaixonei pelo idioma, pela cultura. O prêmio era uma viagem de uma semana a Paris, né? Então foi a minha primeira viagem internacional, eu tinha 21 anos. Então foram várias coisas bem marcantes, né, em torno disso. E, enfim, aí passei a desenvolver esse repertório e aí no meu disco autoral, então, tem 3 canções em francês, né? 2 canções em francês. Duas minhas e uma regravação da Habaneira do Georges Bizet, numa versão New Orleans, assim, uma versão popular, né? Sim. Porque também tem essa minha questão. Eu fiz faculdade de música na URGS, mas eu nunca fui uma cantora lírica. Então foi até um período bem conturbado para mim, assim, porque eu nunca quis ser uma cantora lírica, mas eu estava na faculdade que me exigia aquela coisa meio lírica e eu nunca atingi aquilo, né? Sim. E nem era o que eu queria. E na época não existia a possibilidade de tu fazer música popular, que hoje em dia existe, né? Na URGS. E eu sempre adorei essa música, só que eu não podia cantá-la porque eu não era uma cantora de ópera. Então, quando surgiu a ideia do meu disco, o Luciano criou essa versão New Orleans, né, pra música, que entra ali dentro do estilo que ele faz também. E aí eu disse, não, vamos fazer essa versão e aí tu vai gravar essa música, né? O Luciano, o primeiro instrumento dele é o piano, né? Sim, e ele canta também nas músicas autorais dele, nos shows dele, ele também canta, né? Fiz uma viagem com o Luciano, às vezes ali era São Eu conheço o Francisco de trabalho do Paula. Luciano, um baita no pianista. Isso. Muito bom. E além de tudo, tem uma coisa histórica. Ele é neto do Maneco Leães, que era o piloto do João Goulart. Do João Goulart. Piloto do João. Agora, eles fizeram um show muito legal, a Luana e o Luciano, lá no Sarau Elétrico, e 2 músicas assim, eu achei uma interpretação maravilhosa. 2 clássicos, Ne me quitte pas, difícil, né? E Je ne regrette rien. Maravilhosas as interpretações. Mas, olha só, tu podes ouvir e gravar as composições de Nando Gross. Mandei para a Luana já um link com minhas músicas lá pelo Instagram. Ah, Ela não viu ainda, mas eu já mandei. O Nando Claro que eu tem mandei. estrada como músico. Já fez de tudo na Trabalho música. novo eu mandei para ela. Mandei 4 músicas novas. Acho que Porto Alegre de Quintana ela ia cantar muito bem. Vou Ia ouvir ficar, com ia ficar muito atenção, legal. Agora, deixa eu botar a professora Cristiane também. Professora botafoguense, carioca. Tá liderando o campeonato. Tá vai jogar liderando contra o o Inter campeonato. hoje é sábado. Hoje é Está indo ao ar. Hoje é decisivo. Não. Não, é que hoje nós estamos gravando na quarta, mas o jogo é sábado. Então hoje é Botafogo e Inter, e a estreia do Roger. Isso. O Nando, inclusive, Cristiano, já teve seu tempo de carioca, onde ele... Me criei em Vila Isabel. Olha só, não é uma recomendação, já não Carioca torna a raiz. pessoa mais confiável? Sim, carioca raiz. Carioca raiz. Ô, Cris, tu é uma carioca botafoguense. A Luana, tu é da onde, Luana? Eu sou daqui de Porto Alegre mesmo. Tu é de Porto Alegre. O senhor Juremir é de Livramento, não é Livramento, é Palomas, né? De Palomas, em Santana De do Palomas Livramento. em Santana do Livramento. Diz que E o Luiz Livramento Gomes faz parte da grande Palomas, né? E o Luiz são Gomes é três- do Alegrete. E o Luiz Gomes é do Alegrete. Mas o Luiz Gomes é um cara que ele circunda o mapa maior. Eu tô pegando assim 3 pessoas que resolveram não é se especializar, mas se apaixonar mais no seu trabalho na França. O Juremir foi fazer a sua formação na França. A Cris foi se especializar em Sorbonne também com o ambiente francês. E a Luana foi cantar músicas francesas. Cris, na tua parte, o que te levou a fazer isso? O que te encantou? Tinha alguma coisa a ver com o país, com a literatura deles? O que mais te pegou? Eu acho que é o cinema, né? Eu sou O professora cinema? de cinema, sou pesquisadora de cinema e era cinéfila desde sempre, desde jovem, assim. E ir para a França era o país do cinema para mim, né? O país do mundo onde você tem uma capital que passa 300 filmes por semana, filmes de todo lugar do mundo, de todos os países, com salas diferenciadas, né? Salas de rua, grandes salas. Então, para mim, o encantamento era esse, né? Além das livrarias de cinema e de todo esse universo cinematográfico, né? Até eu brinquei que eu abri o livro e veio o verbete da Catherine Deneuve e depois da Nouvelle Vague. Eu falei, não, tem uma conspiração aqui, né? Com o livro. Enfim, né? O Juremir até diz, né? Faz sua meia-culpa em relação ao Godard, né? Que não gostava do Godard e agora assume que gosta do Godard. Cristiano sabe tudo do cinema francês, é fã do Godard,
Aliás, o Luiz também é fã do Godard. O Sim, Luiz sim, eu também sei. é fã Mais do Godard. Truffaut. Mais do Truffaut. Não, os Não, dois. esse pessoal aí é papo cabeça, Nando. François Truffaut, eu gosto. É, Esse eu gosto mais. O Godard, bom, o Godard é o Godard, né? Mas a minha maior referência de francês, Júlio, eu posso dar esse vexame, eu estava na faculdade Estácio, no Rio de Janeiro, e era proibido aquele filme, me ajudem com o nome, pelo amor de Deus, Jesus Salimari. né? Era proibido. E foi, Luana, apresentado na Estácio, né? Filme proibido no Brasil, mas uma sala fechada, sem legenda, em francês. Eu não entendi absolutamente nada. Claro que eu ia cutucando um nos outros e tal, né? Mas foi a grande experiência. Mas eu estou dizendo isso porque o cinema francês talvez seja assim, um dos mais, que eu vejo assim, que mais transigiu, né? Tanto na forma, às vezes, como no conteúdo, porque a gente tem uma ideia muito do cinema, aquele cinema norte-americano, e o cinema francês, ele me parece mais assim de transgressor do que os demais cinemas. A França inventou o cinema, né? E depois eles sempre tiveram uma preocupação, que eu acho que é uma constante deles até hoje, de pensar a linguagem cinematográfica, né? Mesmo hoje eles fazem coisas para o streaming que tem a ver com cinema, por exemplo, né? Tem uma série francesa que fez muito sucesso na França, aqui no Brasil um pouco menos, que chama 10%. Eu vi a série, maravilhosa. Que é sobre o cinema, falar do cinema, né? Então, eles têm o cinema é ensinado nas escolas há muitos anos, né? Desde os anos 60. Então, eles têm digamos assim, essa compreensão que o cinema faz parte da vida, do cotidiano deles, né? E isso é muito forte, né? Acho que por isso eles trabalham tanto com a linguagem cinematográfica e talvez sejam, de fato, transgressores em alguns movimentos artísticos que foram muito importantes para o cinema, né? E continua hoje, né? Até hoje a revolução que tem dentro do cinema francês, né? Em relação a questão do feminismo, né, o papel das mulheres, você percebe também em Cannes hoje um lugar ainda por excelência, né, digamos assim, dos filmes franceses, mas também um lugar de transgressão, de um movimento político importante, né, dentro do próprio cinema, do fazer cinema, como eu vejo sensualidade em todos os cinema. filmes franceses, até quando é aquela sessão da tarde Sim. para 12 anos, o filme deles tem sempre um toque de Eu sensualidade. desconfio, Nando, que há dois brasileiros, viram os famosos 300 filmes que a França, Paris, exibe por semana. Então, aquelas revistinhas tipo Pariscope, compra, tem 300 filmes. A Cristiane e o Cláudio Paiva, um amigo nosso da Paraíba. Sim. Eles viram todos. Porque tu olha todo aquele calhamaço de filmes, tu escolhe um ou outro, tu vês alguns. Eu via muito na televisão, um canal que passava o Cinema da Meia-Noite. Eu via o Cinema da Meia-Noite para pegar todos aqueles filmes que eu não tinha visto. Mas eles iam direto ao cinema. Porque tem a opção de você ver aqueles filmes que estão em cartaz, filmes de diretores que eles fazem uma amostra do diretor, por exemplo, essa época do ano ele começa a entrar de férias lá, então eles conseguem fazer essas mostras com muita frequência, né? Então você acaba sendo iniciado, né? Fora o material que você tem dentro da Cinemateca para pesquisar, que na época aqui no Brasil era muito difícil, por exemplo, né? Você não tinha acesso, ou as manifestações que a gente fazia, como Jesus Salimari, eu também, na época, eu estava na PUC do Rio, e a gente passou no meio do pelotismo, foi um escândalo, assim. Aqui foi na Faculdade de Direito, aqui em Porto Alegre. Foi um movimento em todas as universidades, né, para passar o filme que ainda, né, naquele momento, ainda estava sob censura, né? Então, assim, acho que a gente deve uma boa contribuição. E o cinema brasileiro, de alguma forma, foi muito influenciado pelo cinema francês, né? Em muitos momentos, essa ideia da autoria. O Glauber era apaixonado pelo cinema Muita francês. gente estudando lá. O cinema do Glauber, durante muito tempo, era mais reverenciado e conhecido na França, né? do que aqui. Né? Eu vi gente fazendo fila para entrar para assistir um filme do Glauber lá. Aqui eu nunca vi isso. Aliás, outro dia eu vi né? ainda, Então... mês passado, em junho, que eu fui a Paris, tinha fila
mas sabe, um cinema que tem ali pertinho da Sorbonne, na Victor Cousin, Sim. tem aquele cinema do Sim. Panteão. Cinema do Panteão, sim. É porque eles têm um cineclube ali, É, do lado tem a isso. livraria do cinema. Fila, Uhum. às 18 horas para entrar no cinema. Faz tempo que eu não Sim. vejo fila para cinema Não, aqui. aqui também não. Ô Luiz, e tu foi fácil ser convencido a lançar esse projeto francês ou como é que foi? O projeto já... Puxa um pouquinho o microfone para ti, Luiz. O projeto Juremir é algo... É o próprio projeto? E tem uma certa cumplicidade nisso, porque faz parte da nossa convivência, a nossa cultura, por exemplo, a nossa amizade, né? Eu e o Juremir, quando nos conhecemos, nós já éramos apaixonados pela literatura francesa, pelos Quantos livros a pensadores. Sulina já publicou do Juremir? Porque ele não sabe, eu pergunto para ele, não sabe quantos livros ele tem. Eu publiquei, acho que uns 15 títulos ou mais, não, mais de 20. Mais de 20. Teve novelas em 3 partes e foram muitos livros. O Luiz, Nando, o Luiz é um cinéfilo e um francófilo. Uhum. Ele sempre que pode vai à França. E, bom, a parte aí do cinema, ele conhece tudo. Música também. E, como editor, ele tem publicado... Por exemplo, ele foi o primeiro editor a publicar o Michel Houellebecq no Brasil. Exatamente. Que não é pouca coisa, porque hoje é o principal escritor francês. Claro, tem lá Annie Ernaux e outros lá que são prêmio Nobel, mas eu acho que ele merecia mais o prêmio Nobel do que ela. E ele foi o primeiro a publicar aqui no Brasil. Bom, quando eu assisti a primeira palestra do Maffesoli, eu não pensava em ser editora, era só um aluno da história da PUC. Depois eu fiz filosofia na URGS. E depois fui o editor do Maffesoli, do Edgar Morin e tal. Então, tem essa cumplicidade, né? Essa forma de eu viver o livro, né? A partir da minha vivência, das coisas que eu já fiz, né? Do que vivemos aqui em Porto Alegre, né? Eu vim do Alegrete, né? Do Alegrete, da Praça Nova, né? Olha só, credencial, amigo de Kleber Xavier de infância. Isso é ou não é uma credencial? Chama o Kleber Xavier. Clebinha. Chama de Clebinho. Kleber Xavier, o auxiliar do Tite. Famoso auxiliar. Conhece o Kleber há séculos, é o Clebinho. Reinando no Flamengo agora. Clebinho quase levou uma sova lá no Corinthians, lá quando ele estava escondido. De óculos escuros. De óculos escuros, tipo eu, assim, com esse boné aqui, né? Só que ele estava com óculos escuros. Escondido, olhando o treino fechado do Corinthians. Porque ele era o observador do Grêmio. Não, era do Palmeiras. Ele estava no Palmeiras naquela época. Palmeiras do Tite. Palmeiras do Tite. É isso aí. Ô, Luana, tu me fala sobre a questão de música francesa, porque a gente fica muito em cima dos clássicos. Tu acompanha o que está acontecendo lá agora com essa juventude francesa, a música mais pop, assim, da França? Eu adoro rap francês, por exemplo, MC Solar, eu adoro. Né? Tu acompanha ou tu trabalha mais os clássicos? Eu sou mais ligada nas músicas antigas mesmo. Sim, ontem era 1950. Eu sou dessa vibe aí. Isso quando eu vou fazer shows de jazz também, eu adoro as músicas que acontecem. Quem mais te contrata para shows? Olha, São locais assim que tu arma um espetáculo e tal. Eu digo assim, eventos de alguma coisa relacionada à França, o pessoal te chama também? Chama bastante também. Pessoas que organizam eventos com harmonização de vinhos franceses, jantares. A gente é bastante solicitado para esse tipo de evento. A gente mesmo organiza shows, né? Vamos fazer uma homenagem à canção francesa. Vamos fazer um especial. Agora a gente está pensando em fazer um especial Edith Piaf, né? Só com os clássicos da vida legal, da Piaf, exatamente. E a ideia é fazer com quarteto de cordas, né? Fazer uma coisa bem legal e lançar lá na biblioteca pública, porque eu tenho um especial Nós Amamos Ela, um tributo a Ella Fitzgerald. E aí agora a ideia, então, agora é homenagear a minha cantora francesa favorita. Nós Amamos Piaf. Ana Maria, né? Ana Maria, Ana claro. Maria, lá na biblioteca. Legal. E aí eu cheguei a fazer um show lá sem microfone, assim, só aproveitando o reverb natural da biblioteca. Tem uma acústica, né? Alto, piso. Sim, direito. Tem uma acústica maravilhosa lá. E a ideia é fazer esse show, então, da Piaf sem microfone também, assim, fazer uma coisa bem... Acústica. Bem aproveitando o som dos instrumentos originalmente, trazendo tudo isso, assim, né, do antigo, né?
Inclusive a sonoridade, assim, mais natural possível. Eu gosto dessas Vamos coisas. cantar alguma coisa ao vivo aqui na rádio, no Vamos, YouTube? o Juremir estava falando ali do Non Je ne regrette, né? Então, vamos Então, lá. Que vamos lá. manda, tá pegando ali o violão. Isso é Eu mais vou- do que um hino, isso aí é uma... É. Eu vou mexer, uma- se eu estiver atrapalhando a imagem, tu me diz aí, Lucas, que eu vou ajudar no microfone ali. Pode seguir, Lucas. Comanda aí, Juliano. Perfeito. Tudo certo aí com o som? Vou só baixar um pouquinho para pegar Tá. tanto o Isso. violão quanto a tua voz. Assim. Acho que agora fica melhor. Então, não, nada de nada. Eu não me arrependo de nada. Nem o bem, nem o mal que me fizeram. Nada disso importa. Porque a minha vida começa hoje contigo. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'allume le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec l'air trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Oh, bravo! Que legal, Luana. Muito Muito bom, bom, muito bom. Ô, Luana, assim nas plataformas, onde é que o pessoal te encontra? YouTube, Luana Pacheco mesmo. Luana Pacheco Music. Levanta um pouquinho agora, faz favor, o microfone, Luana, desculpa. Luana Pacheco Music no YouTube e no Instagram, luanapacheco.cantora. Então, o Instagram é sempre legal lá. O pessoal Tu nos bota seguir. agenda, onde tu vai tocar, Isso, tudo. exatamente. Vídeos, coloco lá também. E é uma belíssima interpretação. Linda, né? E essa canção ela é linda. E eu acho que marca a vida de muita gente. Eu, no jornalismo, por exemplo, eu já me meti em tanto rolo, tanta confusão, Não, capaz. que quando eu olho para trás, aliás, a Cristiane Freitas estava lá em Montpellier, quando eu recebi o título de doutor honoris causa, e eles colocaram essa música, porque é um pouco assim, eu sinto como uma, sabe, trilha sonora de uma modesta existência cheia de rolos. Tem que não se arrepender de nada. Tudo que foi vivido e valeu a pena, começa de novo, e é isso. A música, às vezes a gente pensa assim, no sentido, tudo, mas tem músicas que a gente sente que são químicas, né? Seja lá da infância, algumas coisas que tu ouviu, que tu sente algo Claro. que te remete a algum lugar, né? Independente Memórias até de afetivas. memórias né? afetivas Exatamente. que vem assim direto. Cristiane, quando tu pensas na França, qual música te vem à cabeça? Qual música? Mais fácil, qual filme?
Talvez um clichê, assim, bem clichê, ser La Vie en Rose. Ela é maravilhosa também. É muito clichê, mas talvez seja, sei lá. Mas é que é a marca, né? Não adianta. Eu acho que, como Garota de Ipanema também, né? Quando eu estava na Exato. França, toda vez que alguém falava do Brasil, vinha sempre cantarolando Garota de Ipanema. Eu acho que aí pelo clichê, eu fico com La Vie en Rose. É muito É, legal eu não- quando tu tá num lugar do exterior, né? E daí tu tá num bar, tem sempre alguém tá tocando, puf, rola a Garota de Ipanema. Nossa. Já vi vários. Sempre, Uma sensação boa de ouvir. No exterior a gente descobre ainda mais digamos assim, a força da música, no caso a música brasileira. Uhum. Acho que eu nunca escutei tanta bossa nova quanto nos anos Sim. em Paris. Juliana, no teu dicionário tem aqui baguete, o melhor pão do mundo, tu escreve. Eu acho que é um pão. Então hoje aqui tu não vai de cacetinho, tu vai de baguete aqui também. O cacetinho aqui, o nosso pão, ele não é tão bom quanto uma baguete. Não é o cacetinho, ele é tabelado, então é a farinha mais vagabunda que tem, eles fazem o cacetinho. Tu pega o mini cacetinho, é mais caro que o cacetinho, o pão já é melhor. A massa fica Cervejinho mais... é melhor, é melhor. A Porque o baguete, cacetinho eles botam ali para ser o bastantão. a baguete é um pão consistente, saboroso. Eu acho, não sei o que vocês acham, mas eu acho muito, muito superior ao nosso pão. Se tem uma coisa em que o Brasil tem muitas coisas em que ele é melhor do que a França, por exemplo. É evidente que a carne brasileira é melhor do que a carne Sim. francesa. Os nossos franceses que estiveram aqui um tempão agora, 2 estudantes de Montpellier, o Mateis e o Arthur, eles estavam encantados com a carne aqui, comeram uma carne aqui no barranco, em qualquer lugar, é melhor do que a carne francesa. Mas o pão não. O Sim. pão francês, o verdadeiro pão francês é a baguete, não é o nosso pão francês. E eles já saem da padaria com o pão na mão, já vão comendo a ponta Isso. do pão ali, já chega em casa a metade da baguete, né? Isso. Não, eu acho que a baguete realmente é um pão diferenciado. Nando, vou ler um verbete que eu sou citado, da Juliette Grecó. E o Juremir Dias fala do meu amigo Luiz Gomes, editor da Sulina, foi quem me anunciou a morte de Juliette. Luiz tem alma de francês, o que se vê na sua preferência por vinhos e queijos e cultura existencialista. Poderia ter bebido nos cafés de Saint-Germain-des-Prés, como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Juliette. Cantora e atriz, musa desses anos em que havia programas de rádio só de poesia. Filha de resistentes ao invasor nazista, ela foi presa pela Gestapo e teve a mãe deportada, uma história de filme, de teatro e coragem. Então, 2 vezes eu sou citado. Tá com moral, então. Tá com moral, tá com Do moral. Alain Robbe-Grillet, né? Mas o Germiron, ele estava viajando e aí eu anunciava para ele, olha, morreu. Sim, eu estava na Bahia, eu e a Cláudia estávamos na Bahia e a gente, não era na Bahia, era em Alagoas. Alagoas. E, andando de bicicleta lá, em São Miguel dos Milagres. Aí o Luiz ligou para anunciar que a morte do Alain Robbe-Grillet. E Alain Robbe-Grillet, eu fui muito amigo dele. Ele veio aqui para Porto Alegre, passou acho que uns 15 dias com a gente aqui, ele foi presidente do júri do Festival de Gramado. Uma coisa E que a gente editamos já um livro depois. Isso. E era um cara muito, muito legal, cheio assim de histórias. Eu senti muito quando ele morreu. E sempre que me anuncia as mortes de alguém, eu fiz. Então, quando Agora- ele me telefona, eu já fico preocupado. Agora a França, a Cris estava falando na questão, né, do pioneirismo no cinema, a gente fala da música, né? E eu lembro assim que vários artistas da música, por exemplo, os anos 40, né, a geração genial dos caras do bebop, do Charlie Parker, Lester Young, Joe Coltrane, eles todos foram para Paris porque era um racismo horroroso nos Estados Unidos, eles não conseguiam ganhar dinheiro, todos foram para lá onde foram respeitados. A Josephine Baker. E tantos outros. Eu peguei Não, dizendo, ela tá no Panteão. Tá No no Panteão. Panteão. Acho que é a primeira mulher estrangeira, primeira estrangeira a entrar em Americana. É uma tá no coisa Panteão. excepcional. Porque sempre teve melhor essa relação, né? Não sei, eu acho que durante muito tempo se falava em cultura mundial, o berço era a França, né? E praticamente todas as artes, né? Quem queria fazer alguma coisa mundialmente em termos de artes, ia para Paris. Eram lá que as coisas aconteciam. O cinema, Cristiano, continua pulsante, continua vivo, continua forte, o cinema francês hoje? Eu acho que continua forte, né? Acho que Cannes continua um festival de referência, É. assim.
importante, né? Um festival grande, um festival que também é aberto para o mundo todo, né? Não é como por exemplo, o Oscar, né? Que tem se aberto um pouco mais. Então, eu acho que o cinema francês tem sempre o seu legado. Claro, né? Hoje eles fazem muito essas comédias Em geral, as comédias cotidianas, que elas são são de mais médio para baixo. sofríveis, né? Mas você continua tendo, né, ainda filmes importantes e, sobretudo, filmes feitos por mulheres, né? Recentemente tem uma valorização de diretoras mulheres importantes. Então, acho que ainda essa é o lugar ainda onde se debate, se discute, onde existe muitos cineclubes, ainda onde existe muitas livrarias específicas de cinema, né? Claro, se comparar com a época que a gente morava lá com hoje, fecharam, né? Algumas livrarias fecharam, algumas salas de cinema fecharam, mas você ainda tem essa efervescência, talvez um pouco mais melancólica, né? Um pouco ali eu penso os arredores de onde a gente estudava, né? Que tinha na esquina a Puff, que fechou. Fechou, agora é uma loja de roupa. Não, já não é mais, já não é acho mais que é uma loja de roupa. lanchonete. Não sei, né? Foi Então, uma loja de roupa, agora tem alguma coisa assim, que a gente sente uma certa melancolia, uma nostalgia, né? Um pouco de um tempo que passou e já não é mais da mesma forma, né? Mas tem outras coisas, né? Eu acho que eles, por exemplo, toda essa onda de true crime hoje que a gente vê, que aqui no Brasil também é muito forte no streaming, eles já faziam isso há algum tempo na própria televisão aberta deles, né? Num tom mais cinematográfico e menos novelesco, né? A gente faz num tom um pouco mais novelesco. Então, eu acho que isso é inegável, né? Essa tradição, né? Esse lugar é inegável. Que tem uma certa, digamos, melancolia ou decadência, né? E você vê uma força hoje em outros lugares, né? Talvez assim, a própria América Latina, né? Alguns outros lugares também que, né, se reconhece uma outra cinematografia, mas é inegável, né? Para quem gosta de cinema, né? Eu acho que ainda Paris é o lugar. Né? Eles têm essa preocupação com o acervo, com cuidar das obras, né? Então você consegue consultar, pesquisar, ter acesso aos livros. Eu ainda acho que é um lugar. Ô, Cris, em termos de interesse de alunos que tu vê na faculdade sobre a França, o cinema francês, tu nota que isso é crescente, diminuiu? O que tu nota? Bom, os alunos que fazem mestrado e doutorado, aí sim, eles têm um interesse, eles entendem a importância da França, né? Mas daí já se decidiram, né? Querem estudar na França. Né? Então, ou estudar algo que a França é uma certa referência, né? Então, saber que se eles vão lá, eles vão ter acesso a filmes, vão ter acesso a livros, e isso é importante, né? Na graduação é um pouco mais difícil, né? Até porque a gente não tem não é tão acessível. Claro, hoje a gente pensa os filmes são muito mais acessíveis, por exemplo, do que quando eram na minha época de faculdade, né? Mas eles têm interesse por outras coisas, né? Por narrativas seriadas, narrativas um pouco menores, mais rápidas, né? Mas nada que a faculdade também não possa apresentar para eles esse outro olhar, né? Então essa semana mesmo, a gente viu os filmes dos formandos lá do curso de produção audiovisual da PUC, e um dos filmes tinha referências claras a diretores franceses que ele aprendeu na faculdade. Inclusive, é um filme bem interessante, chama Siso. Então, eu acho que isso mostra, né, que de alguma maneira ainda sobrevive, né, mesmo que um pouco mais restrita, né, essa cultura, né, isso que a Luana falava, eu gosto das músicas antigas, né, são as antigas, né, não que hoje na França a gente não tenha o rap, né, como você falou, forte e tal, né, mas eu acho que é essa tradição, esse enraizamento, né, para você ser um bom TikToker hoje, você tem que ter um mínimo de noção de cinema. É verdade, né? é verdade. E é onde tudo começou. O Júnior Emílio entrou ontem, segunda-feira, no debate, eu faço debate com o pessoal do meu canal de esportes, os Colorados, né? E um deles, os membros do canal, um mora na Grande Montpellier. Eu lembrei de ti, Montpellier, obrigado.
Ele não me lembro o nome da cidade, mas ele é mergulhador. É. Ele faz os navios assim, de Mediterrâneo, onde o pessoal leva turistas e tal. Ele é mergulhador, é o trabalho dele. Só lugar ruim ele vai. Uhum. Cara, tal. Ele entrou e estava dizendo, eu disse, cara, como é que tu acompanha o Inter por aí? Ele comprou o stream da Globo, deu um pau no stream da Globo, que trava toda hora, e que a solução dele, Nando, desculpa eu falar aí no ar, tá, mas eu trouxe meu TV Box pra cá, eu ligo, é uma maravilha. É perfeito. É onde ele acompanha Funciona o por toda Internacional. parte. Mas ele me disse que lá não tem mais a TV a cabo e tal, que é tudo streaming lá. Não tem mais negócio de TV a cabo, essa coisa, lá onde ele tá, pelo menos. Ele disse que é tudo via streaming. Tem TV a cabo, mas a TV a cabo ela está em crise, no Brasil, inclusive. O número de assinantes de TV a cabo vem caindo. Na França tem, mais ou menos no mesmo registro que no Brasil, por exemplo. Se quiser ver política o dia inteiro, tem TV a cabo. A LCI, por exemplo, é uma televisão praticamente especializada em política que é a cabo. Agora, eu duvido que a juventude esteja muito ligada nesse tipo de televisão, como não está ligada no Brasil na Globo News. Quem está ligado na Globo News é pessoal acima dos 40. E ainda assim, a Globo News tem perdido audiência. Mas eu acho assim, que a questão cultural, a cultura francesa teve uma grande influência no mundo, como a língua francesa teve. Mas não tem mais hoje. Hoje quem manda é o inglês, quem manda é... Hoje talvez a Coreia tenha mais influência do que estética do que a França. Mas, bom, a França continua como muito importante para um nicho de pessoas, entre as quais certamente nós nos incluímos. Mas é uma realidade diferente. Hoje Paris não é mais a capital do mundo, ainda que Paris continua sendo uma cidade extraordinária, belíssima. Eu acho Paris mais bonita do que Nova York, acho infinitamente mais bonita do que Nova York. Mas hoje Nova York é uma cidade mais importante para o mundo do que Paris. Ainda que, por exemplo, o Louvre continua a ser o museu mais visitado, Paris é a cidade mais visitada, mas assim, a influência imediata ela é menor. O Luiz pode falar, por exemplo, sobre a questão da literatura francesa no Brasil. Houve uma época em que a literatura francesa, na época da editora do Globo, no Rio Grande do Sul, no Brasil, a literatura francesa era carro-chefe. Hoje, tu achas, Luiz, que há um interesse grande, médio? Qual é o interesse hoje pelos autores franceses? É muito, muito pouco, né? Mas a literatura francesa, com a Annie Ernaux, foi uma retomada porque ganhou o Nobel, né? Mas, e porque são livros bem curtinhos. São livros bem menores, mini-livros, né? Mas não tem mais a tradição que teve a antiga editora do Globo e a Nova Fronteira, que lançou André Gide, Céline, lançou livros... Escritor francês mais lido hoje é o Juremir Machado da Silva. Não, o escritor francês mais lido hoje no mundo é Michel Houellebecq. É o Houellebecq. Disparado. Ele é mais lido do que os Nobel da França. Ô, Luana, tu te aprofundou, tu disse que quando tu começou a cantar, tu não sabia a língua, né? Sim. Te aprofundou, porque eu cantei na noite, tá? Nunca quis cantar em inglês, sempre só cantei em português, porque eu não sei cantar. Mas um monte de amigo meu partiu para essa e não falava nada de inglês. Né? Mas eles aprendiam, o músico é bom de ouvido, né? Ele aprendia como é que se dizia e cantava um repertório inteiro em inglês. Tu foi assim ou tu resolveu? Que coisa, meu? Vou aprender a falar francês. Não, eu aprendi o idioma, comecei a fazer aula lá na Aliança mesmo, né? Eu ganhei uma bolsa de estudos lá e daí fui até o nível C1 lá. E aí, ano passado, eu e o Luciano moramos 3 meses na França, né? Aonde vocês moraram lá? A gente, na verdade, não ficou... A gente ficou mais tempo em Paris, 1 mês inteiro em Paris, mas a gente circulou lá por Aix-en-Provence, Arles, passamos umas 2 semanas em Annecy também, que assim, para mim, foi um dos lugares mais lindos. E vocês fizeram um show em Montmartre e bombou. Isso, a gente fez um show com ingressos antecipados e tudo lá em Montmartre, numa casa que antigamente era uma casa de jazz, que se chama Le Grand. É bem pertinho ali do café da Amélie Poulain. Amélie Poulain. Tu és parecida com a Amélie Poulain. Olha, obrigada pelo elogio. É ou não é? É verdade, pode ser, é verdade. A gente estava falando isso ontem. Vocês foram para lá? Faz quanto tempo isso? Foi em agosto do ano passado. A gente ficou agosto, setembro e outubro, voltamos em novembro. E aí foi muito legal, porque foi o primeiro show da minha vida, assim, que eu tive que me comunicar em francês com as pessoas, né? Tipo assim,
Nos shows a gente É contextualiza aquele as link que músicas. tá lá no teu Instagram que eu vi? Isso. Primeiro show que tu fala. Tá, eu assisti. E aí até a gente tocou umas 2 músicas em português, tocamos várias músicas francesas, né, do meu repertório, tocamos algumas em inglês também, e eles gostaram muito, assim, foi, olha, uma das maiores validações da minha vida, assim, veio o pessoal lá, o parisiense, falando, nossa, adorei tu cantando Edith Piaf. Eu E falei, ninguém ficava perguntando, o que tu falou? Te entenderam legal. não entenderam Deu legal, conta, que sim, bacana. sim. E contextualizei antes as músicas em francês, assim, me comuniquei com eles em francês, tudo, né? E claro, foi mais no final da viagem, então aquele medo, né, inicial de falar, né? Porque uma coisa é tu tá aqui estudando no Brasil há anos, tá, ok. Mas outra coisa é tu chegar e e agora, né? Tá na fogueira ali, tem que se virar, tem que falar. É diferente, né? O Luciano manda bem também no francês? Também, porque tem essa questão da gente que é músico, né? De ter um ouvido bom. Um ouvido especial. Exato. E o Luciano é super fluente, ele é completamente fluente em inglês, e aí rapidinho ele foi pegando francês também, assim. Ter um ouvido bom. Não, ajuda, né? O ouvido musical ajuda bastante, eu acredito nisso. Assim. Ajuda. A gente pode usar para isso, para aprender. O Ed Mota fez um show inteiro no Teatro São Pedro com inglês, sem ser inglês. Sabe aquelas coisas que a gente fazia quando era adolescente? I love you, baby, my friend. Eu ficava inventando uma letra. Ele fez um show inteiro assim no Teatro São Pedro. Funcionou bem. E eu achei uma droga, né, Jeremy? Porque... Não, porque eu queria saber a tua opinião sobre o Ed Mota. Eu vi uns rolos em que ele se meteu. Eu vi o Ed Mota com 16 anos, tocando no ginásio do Petrópolis, aqui em Porto Alegre, fazendo um showzaço, tá? Que é o lançamento dele, com o Manuel, com aquela cantando turma, em português. Ali ele cantando e fazia achei que ia ser um sucessaço, assim. Depois enlouqueceu, pirou, Ele não amarra a chuteira do tio. Não dá. Não, mas poderia ter feito uma carreira mais legal, mas ele ficou um cara pedante, arrogante, sabe? Achando que tudo é música ruim. Esses dias ele deu um pau no pessoal do hip hop. Foi esse rolo. Pedir desculpa depois, sabe? Não gosta, pronto, cara. Eu sou daqueles assim, sabe? Se eu gosto, eu elogio. Se eu não gosto, fico na minha. Os caras vão pro Twitter ou não sei o quê para dizer que é ruim o fulano de tal. Para cancelar, para cancelar. A tentação do cancelamento a cultura francesa tem essas particularidades. Por exemplo, os franceses têm resistido muito ao comunitarismo americano, ao politicamente correto. Claro, não tem como resistir inteiramente, mas ainda assim eu acho que tem mais autonomia no pensamento francês do que no pensamento anglo-saxão atualmente. Essa coisa americana de controlar todo mundo, de policiar todo mundo, de vigiar, de distribuir pontos, os franceses resistem um pouco mais. O que faz com que eles sejam considerados, às vezes, um tanto do contra, na contramão, essa coisa toda. Agora, como é que vocês me explicam, né, um país tão progressista, com ideias avançadas, com Simone de Beauvoir, o voto feminino sair depois do voto feminino do Brasil? O Brasil foi nos anos 30, foi em 45, né? Eu pensei que tu ia perguntar como é que se explica que os franceses deram um susto no mundo e quase botaram a extrema-direita no poder. Eles só deram um susto, nós votamos, então até aí tudo bem, né? Nós não temos moral para questionar. Não temos nenhuma moral para cobrar de ninguém isso, né? Mas eu digo assim, isso me surpreende muito, porque aqui na América do Sul, tudo que perguntar quem fez em primeiro lugar, tudo é Uruguai. Quem foi o primeiro país, né, ao voto feminino, primeiro país a adotar 8 horas de trabalho. A liberar a maconha. A liberar a maconha, a liberar o aborto, né, o divórcio, tudo se for ver o Uruguai. A França me parecia isso, mas daí eu fui ver o voto feminino 10 anos depois do Brasil. Eu acho que tem a ver um pouco com isso que o Juremir estava falando, que eles têm uma coisa da tradição muito enraizada. Então, eu acho que eles tentam se adaptar a outras formas, mas eles precisam de um tempo, assim, que é diferenciado. A gente vê hoje nas universidades, eles tinham um sistema muito próprio, eles estão tentando um pouco se americanizar ou se padronizar como mundo, digamos assim, e eles têm uma certa dificuldade. Além do que, acho que é uma sociedade muito, muito calcada em cima do homem, né? Assim, né? Os grandes pensadores durante muito tempo. Mais do que o Brasil? Os grandes... Mas não deixa de ser uma sociedade patriarcal. Patriarcal, uma sociedade patriarcal. Exato. Eu acho que durante muito tempo, né? Se você pensa, por exemplo, mais de 68 é muito patriarcal, né? As grandes lideranças, né? Então, eu acho que isso é algo que eles também têm uma certa dificuldade em
modificar. Ao mesmo tempo, eles têm algumas coisas, né? A participação de mulheres na política é algo que hoje em dia é bem forte, né? Já tem ministros, mas eles não conseguiram ainda ter um presidente da República. Não, ainda não tem. Ainda mas se não for pra ter teve. a Le Pen, Aí deixa também um- nós chegamos na frente. Não, Nós se tivemos for pra uma ter presidente a- mulher, Antes eles não. deles, entendeu? Mesmo que eles tenham um ministério com muitas mulheres, né? Com LGBTQIA+, enfim, né? A Paris já há algum tempo, Nem né? primeira-ministra já Tem- teve a França. Não. Acho que não. Primeiro-ministro, não. Porque acho tem que sido não. comum na Europa Agora, isso hoje, né? é melhor que continue sem por enquanto, porque a possibilidade concreta de ser uma mulher é a Marine Le Pen. Mas eu disse, se for pra ser a Le Pen, deixa os homens, então, né? Se for pra ser a Le Pen, deixa os homens. Ô, Luana, vamos cantar mais uma, tem medo de terminar o programa e eu não te ouvi mais. Tá, então tá. Nós temos mais 10 minutos de programa ainda. Já que falaram do Lavian Rose, né? Eu acho que não pode É, faltar. uma Vou boa. até tomar uma aguinha aqui. Calibrar ele. Tem alguma utilidade nesse programa. O Nandão faz tudo desse programa, ele faz a produção, ele apresenta, ele serve a água, é um cara. Vamos lá, então. Des yeux qui font baisser les miens, un rire que se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, le jurer pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à ne plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis de chacun s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi pour toi dans la vie. Il me l'a dit, le jurer pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui la 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 la, mon cœur qui Muito bem, muito bem. Muito legal. Luana Pacheco, pessoal, vamos dizer de novo aqui, Luana, onde o povo te acha. Depois o Lucas coloca na tela aí depois, tá? O enderecinho, o enderecinho é muito bom, né? Como diria Mauro Quintana, enderecinho na tua opiniãozinha, né? Onde é que o pessoal te acha no YouTube e no Instagram, Luana? YouTube é www.youtube.com.br Luana Pacheco Music e no Instagram... Luana Pacheco Music no YouTube. Isso. E no Instagram, @luanapacheco.cantora. Cantora.
Perfeito, muito cantora. bom. Nando, deixa eu te o- contar uma coisa, Nando. Ah. O Luiz Gomes, nós temos uma disputa. Quem é o melhor escritor do mundo? Eu digo que é o Michel Houellebecq, e ele é um apaixonado pelo Paul Auster. Mas o Paul Auster, que foi um grande escritor, morreu agora recentemente, na verdade ele é um falso americano. Ele é um francês. Entende? Toda a formação dele, a parte importante, foi na França. E A literatura, a filosofia, estudou filosofia. tudo na França. Portanto, eu acho que a gente pode resolver essa disputa hoje. A gente aceita o Paul Auster como, mais ou menos como Michel Houellebecq, mas como francês. Bom, pode ser, mas ainda considero... Bom, o Auster, alguém me falou esses dias, bom, mas o Auster, ele interpreta muito bem a cultura americana. Eu digo assim, bom, interpreta a cultura americana, mas é eivado de um pensamento francês, porque ele tem essa forma de pensar o mundo com tudo que ele leu, os moralistas franceses, os ensaístas, os filósofos, a fenomenologia. O último livro dele que vai sair é Baumgarten, que é a história de um professor de filosofia, uma novela. Foi a última antes dele de morrer. Mas, claro, o Houellebecq, Partículas Elementares, é um dos grandes livros que eu li, mais que o Submissão. Ô Luiz, onde é que o pessoal pode encontrar o Dicionário da Memória Afetiva Minha França, do Júlio Emir? Eis a questão das grandes livrarias do ramo da cidade. Tem na livraria Pocket, no Moinhos de Vento, do Ivan Pinheiro. Tem na Traça Livraria, na livraria... Na Oswaldo Arey? Tem na livraria Paralelo 30, tem na livraria do Flávio Ilha, que fica no Bonfim. Quem quiser comprar pela internet. Tem no site. Site da Sulina. Sim, tem no site da editora e tem na Amazon, né? Que é a Mas grande compra no plataforma. site da editora para ajudar. né? Melhor, E o né? livro tem o e-book, né? Tem a versão digital. Tem e-book que pode comprar em qualquer lugar do mundo. Né? Júlio Emir se rendeu ao e-book, né? Bom, ele não se rende, mas eu acabo fazendo os e-books. Não tem nada Eu contra não o quero e-book. saber desse negócio de e-book, eu quero no papel. O editor, Pô, não, vai ter o e-book não, sim. Comigo não tem isso. Não tem nada contra o e-book. Modernidade está a favor, né, Júlio Emir? No mundo acadêmico, o digital é praticamente dominante. Ainda hoje, Luiz e eu comentávamos que o livro em papel ele ainda tem uma certa... É um fetiche. Mas na prática, no dia a dia do mundo acadêmico, o que se impõe é o digital. As revistas acadêmicas, por exemplo, Tudo digital. tudo digital. Ô, Cris, além de adorar o cinema francês, estudar o cinema francês, quando tu vai ouvir música, tu curte ouvir música francesa, o que que tu ouve? Também os clássicos, ou o que que tu ouve de música francesa, se é que tu ouve? Eu confesso que eu ouço pouco música francesa hoje em dia. Ou tu consome pouco música, o teu negócio de cinema mais? Não, até eu ouço bastante música, mas eu sou daquelas aficionadas por música brasileira, música popular brasileira, ou uma certa música dos anos 80, 90, né? Uma trilha dos anos 80, assim, né? Uma certa nostalgia também. Né? Mas eu gosto muito da Barbara, que é uma chanson francesa que eu ouvia muito quando eu morava na França, né? O MC Solar, que fazia muito sucesso Eu gosto naquela muito da MC Solar. época. Eu escuto muito. Era alguém que eu gostava também. Mas recentemente eu fiquei lá o ano passado um tempo e eu tinha dificuldade assim com os novos, acho assim, que nada, tem muita... ninguém me pegava Sim. muito, entendeu? Teve Então, sucesso a pianista Madeleine Perrot, né? Fez bastante sucesso também. Sim. Eu voz bonita gosto ela. dela, da Madeleine. Eu gosto também. tem uma voz Mas isso bonita. que ela tá falando, eu acho que atualmente tem muitos artistas que tem um negócio meio eletrônico, assim. Isso. Eu, particularmente, não gosto em nenhum Puxa o idioma. mic um pouquinho, Luar, tem medo que não Em nenhum saia. idioma de coisas muito eletrônicas e tal. Tá se usando muito efeito na voz, especialmente, né? Eu curto um negócio orgânico, assim, tanto que eu quero fazer um show com um quarteto de cordas, sem microfone. Sem microfone, inclusive. Então a minha vibe Já é tem essa aí. data esse show, Lana? Ainda não, a gente começou a estruturar o repertório, a pensar, né, enfim, nos arranjos e tudo mais. Agora, assim, a gente teve uma primeira reunião, uma primeira conversa com o pessoal, mas eu acho que vai ser uma coisa muito legal, assim, né, fazer essa homenagem à Piaf,
que é a maior cantora Com francesa certeza. de todos os tempos, não tem, né? Eu sou tradicionalista, eu gosto muito do Charles Trenet. Também gosto. Seria interessante ouvir a Luana cantando, por exemplo, Que Reste-t-il de nos amours. É uma música das mais... Recomenda, então. aí. Tá no meu repertório. A gente Tá. não tocou ontem, mas tá no repertório. essa aí legal, legal. do show Então, em temos de homenagem à ouvir. França Francesa. Vamos ouvir. Ô Luiz, a gente está quase chegando no final. Como é que tá a Sulina após enchente? Tá. Bom, a editora não teve um prejuízo diretamente, teve indiretamente por conta dos livros distribuídos e... Não tinha nada lá no Quarto Distrito, por exemplo? Não, porque o nosso estoque não fica lá, mas, né, como outras editoras e livreiros e distribuidores, depósitos, né? Então, nesse caso, e parou, culturalmente, parou a cidade muito mais do que na pandemia, né? Foi um baque para a cultura, né? Até o Zé Adão Barbosa estava falando esses dias que foi muito pior que a pandemia, né? Sim. Então, a gente está... As gráficas pararam, né? Então, a gente tem que começar a ter alternativas para imprimir os livros. Eu estou imprimindo livros em São Paulo também. Então, é por aí. Muito obrigado, Luiz. Obrigado pela Obrigado. ajuda aí toda, tá? Obrigado Cris, por muito manter o segredo. Obrigado por manter o segredo, professora Cristiane Freitas. Muito obrigado também, professora, por ter vindo aqui, tá? Nos ajudado a fazer esse programa francês aqui de hoje. Eu que agradeço, foi ótima a conversa. Luana, obrigado. Alguma agenda próxima agora para avisar todo mundo? Pois é. Eu vou participar dia 24 de julho do Dia Nacional do Fado lá no Teatro São Pedro. Olha. E... Fado em francês ou não? Não. Vai ser, na verdade, um fado mesmo. Uma música de português de Portugal. Que é... Gente, agora me deu um branco do nome da música. Mas, enfim, vai acontecer lá. Eu vou cantar uma música. Quando? Dia 24 de julho. No Teatro Teatro São Pedro, exatamente. E a Canção do Mar. Canção do Mar. Que teve uma vez que eu cantei com uma orquestra essa música, e aí, enfim, aí o pessoal do Fado gostou, e aí me convidou, e aí vou participar. Legal. Luana, obrigado por ter vindo aqui, tá? Brilhantado o programa. Professor, parabéns pelo lançamento. Obrigado. Tá? Dicionário da Memória Afetiva Minha França. Não deixe de ir à França e de levar o livro. Leva o livro, né? Isso. Confere Isso. se vai bater com a Lê no memória avião. afetiva. Isso. Vai lendo no avião. Confere se vai bater com a memória afetiva. Agradecer mais uma vez ao Cláudio, ao Gustavo, ao Lucas, a tropa aqui da Cuboplay, que nos dá esse local maravilhoso. Está pensando em gravar um podcast, um comercial, vem aqui para a Cuboplay, tá certo? Matinal Jornalismo também conosco, que é a revista Parentes, do professor Luiz Augusto Fischer, todos aqui junto conosco, em mais uma edição do Pensando Bem, que fica aí no YouTube, para quem quiser acompanhar, à meia-noite já vai estar no Spotify, e aqui na FM Cultura, volta no sábado que vem, às 9 da manhã. Tchau, tchau!